pessoal, meu nome é Maíra, eu sou psicóloga e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre transtorno obsessivo compulsivo e também vamos usar como exemplo um livro chamado História de Amor e Toque. Eu hoje não estou com esse livro aqui nas minhas mãos, mas eu vou deixar a referência aqui na descrição, para caso você tenha interesse. E esse livro é um livro de história, né, de ficção, porém ele retrata uma personagem portadora do transtorno obsessivo compulsivo. Mas antes de entrar nesse assunto, se inscreve no canal, deixa o seu curtir e ativa o sininho para você continuar recebendo mais conteúdo aqui sempre que eu postar. Vamos ao vídeo. A personagem do livro é a Bea. Ela é uma adolescente de mais ou menos 16 anos, portadora do transtorno obsessivo compulsivo. Então, transtorno obsessivo compulsivo, ele é caracterizado, como o nome já diz, pela presença de obsessões e compulsões. Lá no DSM-4, ele ainda era descrito como um transtorno de ansiedade, um dos transtornos de ansiedade. Mas no DSM-5, que é o último DSM que nós temos, o mais recente, ele foi retirado dessa parte dos transtornos de ansiedade e colocado como transtorno obsessivo compulsivo e transtornos relacionados. Obsessões significam pensamentos ou podem vir também em forma de imagens intrusivas. O que isso quer dizer? Eles surgem na mente dessa pessoa sem que ela deseje isso. Já as compulsões são os rituais, comportamentos repetitivos, mas esses comportamentos podem ser ações ou eles podem ser o que a gente chama de atos mentais, que não deixam de ser pensamentos. Porém, essa pessoa, ela começa a exercer esses rituais com duas finalidades básicas. A primeira é diminuir a sua ansiedade e também impedir que essas obsessões se tornem realidade. Uma coisa que é importante da gente esclarecer são as diferenças entre o transtorno obsessivo compulsivo e algumas manias e superstições que, em alguma medida, todos nós temos. É claro que você já deve ter desvirado o seu chinelo em algum lugar porque aquilo te trouxe algum incômodo. Ou talvez outras manias, né? Ou às vezes a pessoa é muito organizada e gosta das suas coisas numa determinada ordem, mas isso, embora te traga algum incômodo em estar fora do lugar, mas isso não paralisa a sua vida, isso não te traz um nível de sofrimento a nível de prejudicar socialmente, profissionalmente. Então, o que diferencia o toque dessas manias e superstições que nós temos em alguma medida são essas questões, o nível de sofrimento que isso traz para você. E um outro ponto muito importante é o quanto de tempo você gasta naquelas compulsões e com aquelas obsessões. O quanto que isso surge na sua vida e você precisa ter a necessidade de gastar esse tempo exercendo esse ritual. Senão a sua ansiedade se torna quase que insustentável. Muitas pessoas com toque passam a se atrasar a eventos, às vezes deixam de sair de casa por conta de um banho muito demorado, por conta de ter que lavar as mãos muitas vezes, por conta de ter que checar se a porta estava fechada muitas vezes, ou se o gás estava escapando ou não. Então, assim, são uma série de rituais que gastam muito tempo e por eles gastarem muito tempo e trazerem um nível de sofrimento muito grande, eles também trazem um prejuízo muito forte para a vida dessa pessoa. É interessante a gente mencionar também que existem tipos diferentes de insights. O que isso quer dizer? Algumas pessoas possuem o que a gente chama de insight bom ou razoável. A pessoa, ela tem alguma noção, ela
admite a possibilidade de que a sua obsessão não seja real, que ela provavelmente não vai acontecer, mas ainda assim ela prefere garantir exercendo aquele ritual. Existe um insight pobre, que é a pessoa que já admite a possibilidade de que a sua obsessão de fato seja real. Ela acredita que em algum ponto da sua vida é possível sim que aquela situação aconteça. No caso do nosso livro aqui que nós estamos usando como exemplo, a Bea, adolescente de 16 anos, ela possuía, eu identifico ali como um insight pobre, porque a Bea, ela tinha algumas obsessões em relação a ser capaz de ferir alguém, de machucar alguma pessoa, de atropelar uma pessoa, e ela precisava o tempo todo checar se ela não havia atropelado ou não. E ela acreditava muito na possibilidade de que em algum dia da sua vida ela viria a cometer alguma maldade com alguém. E vale lembrar que a Bea, esse pensamento traz tanto sofrimento a ela porque ela não quer fazer mal às pessoas. Então ela acredita que fazer aqueles rituais são uma forma de proteger as pessoas à sua volta. O insight ausente, ou aquilo que chamamos de crenças delirantes, já consiste na pessoa ter certeza de que as suas obsessões são reais. Como que a terapia cognitivo-comportamental, então, vai trabalhar com o toque? A TCC, como nós chamamos, ela parte do princípio de que os nossos pensamentos geram emoções e comportamentos. Acontece um ciclo, a pessoa está numa situação, ela tem um pensamento a respeito daquilo, por isso as suas emoções acontecem como uma reação a essa interpretação e ela se comporta de uma maneira compatível à forma como ela se sente e à forma como ela pensa. Eu vou dar um exemplo usando a própria situação da Bea. Como eu disse, ela tinha obsessões em relação a fazer mal a alguma pessoa. Então a Bea, ela costumava dirigir o seu carro numa velocidade muito baixa. E a todo momento ela sempre se questionava se ela havia machucado alguém, se ela havia atropelado alguém. Quando a pessoa sumia ali do seu retrovisor, ela pensava, será que eu atropelei essa pessoa e não percebi? Então ela parava o carro para checar se esse carro estava amassado, se havia alguma vítima. Em alguns momentos ela retornava com o carro para poder ver lá o local, se de fato em algum lugar havia alguma vítima que ela houvesse atropelado. Então ela funcionava nesse ciclo. Estava dirigindo, pensamento, será que eu atropelei aquela pessoa? Emoção, ela ficava muito ansiosa. E aí o comportamento, ela parava o carro, checava o carro, voltava. Então ela vivia dentro desse ciclo. Consequentemente, a sua ansiedade diminuía e ela achava que aquilo era uma forma de proteger as pessoas. Então, baseado nisso, a terapia cognitivo-comportamental, ela vai atuar em duas coisas. Tanto nas obsessões, questionando os seus pensamentos, descobrindo as distorções, levando a pessoa a uma racionalização maior daquilo que ela vem pensando, e ele vai também agir, ela também vai agir, a terapia, no quesito comportamental, ajudando a pessoa a deixar os seus rituais e observar a sua emoção, né? Vivenciar a sua emoção de ansiedade, usando outros artifícios, talvez exercícios de relaxamento, e também a observação de como a sua ansiedade ela vai aumentar, porque ela vai ficar nervosa, mas que ela também vai diminuir, e que não é porque ela se sentiu ansiosa que aquela situação de fato aconteceu, ou que ela perdeu o controle, como ela às vezes pode pensar que vai acontecer. E também essa pessoa, com esses exercícios, ela vai
percebendo e colocando à prova que deixar de exercer os seus rituais não faz com que as suas obsessões se tornem realidade. Então, esse é um trabalho que é bem delicado, precisa de bastante confiança do paciente e terapeuta, precisa já ter uma relação muito bem estabelecida. Essa pessoa ela precisa entender muito bem o que está sendo feito ali, qual é a proposta do tratamento. E é claro, sempre que possível, a gente precisa contar com a ajuda de medicamentos através de um profissional especializado, um psiquiatra. Então essa parceria no toque, em alguns casos, ela vai ser fundamental, ela vai ser imprescindível. Então, se você se sente dessa maneira, se você, ao ver esse vídeo, se identifica com essa descrição e não consegue abandonar isso sozinho e percebe que tudo isso vem te gerando esses prejuízos, essas situações todas na sua vida, então busque ajuda, não fique sozinho nessa, porque há tratamento, há formas de você conseguir ter uma vida mais funcional. Então, a doutora Pat, ela usa essa terapia de exposição, que consiste em expor os seus pacientes a sua situação temida, aquela sua obsessão, deixar que a sua obsessão venha, e na hora que a pessoa se sente ansiosa, ela ajuda essa pessoa a manejar a sua ansiedade e impedi-la de exercer os rituais, para que ela observe que a sua ansiedade vem, ela também vai embora, e apesar dela não ter exercido o ritual, a sua obsessão não acontece, e com isso os seus pacientes vão ganhando um autocontrole muito maior, uma autoconfiança muito maior. E nós vemos no livro que esse tratamento da doutora Pat, ele foi muito bem sucedido para a Bea e para algumas pessoas daquele grupo. E embora isso seja uma obra de ficção, a terapia cognitivo-comportamental ela é baseada em evidências, ela é baseada num estudo científico com comprovações validadas, então ela é uma terapia muito bem indicada para esse tipo de transtorno. E eu espero ter ajudado com esse vídeo, espero que você tenha aprendido novas coisas e até o próximo vídeo.